No vídeo de hoje, irei falar sobre o conteúdo complemento verbal. Então, dentro desse conteúdo, objeto direto e objeto indireto. Então, o básico que eu preciso saber de complemento verbal. Então, é aquele termo que vai se ligar ao verbo e vai completar o sentido. Isso é um complemento verbal. Ele pode ser um objeto direto, quando ele não tem preposição, e vai ser um objeto indireto quando entre o verbo e esse complemento tem preposição. Então, o que eu preciso saber? Qual é a base desse conteúdo? Preposição. Quais são as principais preposições? De, com, para, em, a com crase. E a gente precisa saber aqui a diferença do a artigo para o a preposição. Quando eu tenho o a artigo, eu consigo passar para o plural. Quando eu tenho o a preposição, ele não vai para o plural, ele fica invariável. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo, tá? Sobre esse a quando ele é preposição. O complemento verbal que nós chamaremos de objeto direto vai ser aquele termo que entre o verbo e o complemento não vai ter preposição. Então, o objeto direto eu tenho que lembrar, não tem preposição. Então, a frase, não acorde o menino. Nessa frase, o verbo, que é acorde, entre esse verbo acorde e o complemento o menino, não tem preposição. A gente tem um artigo masculino ali, né? O. Então, não temos preposição. Se eu não tenho preposição entre o verbo e o complemento, eu vou chamar o complemento de objeto direto e o verbo de verbo transitivo direto. Por que é um verbo transitivo direto? Verbo transitivo porque ele precisa de complemento e direto porque entre ele e o complemento não tem preposição. E o objeto indireto? Quando a gente fala de objeto indireto, eu tenho que lembrar que esse objeto ele vai ter preposição. Observa o verbo. Entre o verbo e o complemento tem preposição? Objeto indireto. Então, essa frase, meu pai montava a cavalo. Aqui nós temos o verbo montava. Entre o verbo e o complemento, né, que é aí o cavalo, nós temos uma palavrinha aí que é o a. Como que eu sei que isso daqui é uma preposição? Olha, montava as cavalo, dá certo? Tem sentido? Não. Eu não consigo passar ele para o plural. Então, quando eu não consigo passar para o plural, ele vai ser uma palavra invariável e como ela é invariável, ela vai ser uma preposição. Aí eu confiro que aqui é uma preposição. Se eu conseguisse passar para o plural, por exemplo, lia as histórias de Robinson Crusoe. Então, lia a história de Robinson Crusoe ou lia as histórias. Eu não consigo passar para o plural? Se vai para o plural, aqui é um artigo e não preposição, tá? Então, voltando aqui nessa frase. Meu pai montava a cavalo. O verbo montava, entre o verbo e o complemento eu já conferi, tem uma preposição. Esse a vai ser uma preposição. Então, a cavalo é meu objeto indireto, porque eu tenho preposição. E o verbo é um verbo transitivo indireto. E nós temos que ter uma atenção aqui maior para os casos dos pronomes pessoais. Quando aparecem pronomes pessoais do caso oblíquo, principalmente esses aqui, ó. O, a, os e as. Quando eles aparecem, eles vêm com a função de retomar uma ideia. Porque os pronomes têm essa função, né? Substituir substantivos. E nesse caso, quando esses aqui aparecem, será então para retomar uma ideia. Esse exemplo, essas cenas nós já as vimos centenas de vezes. Esse as é um pronome oblíquo e ele está retomando a ideia essas cenas. Então, quando aparecer esses pronomes o, a, os e as, eles vão ser também objetos diretos. Aí a gente chama de objeto direto pleonástico, porque está retomando uma ideia. Olha o outro exemplo. A folha, o vento a levou. Esse a não está retomando a ideia de folha, né? Está retomando o termo a folha. Aqui, se a gente fosse classificar, a folha é objeto direto. Como o pronome oblíquo a está retomando o termo a folha, ele também vai ser um objeto direto. Só que a gente classifica como pleonástico, porque está retomando uma ideia. Para finalizar a questão do complemento verbal, os casos de pronomes pessoais do caso oblíquo, só que agora o lhe ou lhes. Quando acontecer de aparecer esses pronomes lhe ou lhes, eles vão me indicar objeto indireto. Porque eu estou retomando um termo e esse termo tinha preposição. Então, é só lembrar, lhe ou lhes já vai me indicar um objeto indireto. Porque olha aqui essa frase. Aos clientes, o que lhes demos foram lembranças. Então, lhes aqui está retomando o termo aos clientes. E aqui eu não tenho uma preposição, aos. Então, se aqui está retomando um termo que tem preposição, esse lhes vai me indicar um objeto indireto. Então, lembrando, o, as,
Os e as me indicam objeto direto, esses pronomes, e o pronome lhe ou lhes me indica objeto indireto. Por hoje é só. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo Clasep, manda mensagem. Bons estudos, fiquem com Deus.